Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o Daniel e hoje eu vou estar dando continuidade à série de aulas A Jornada da Vida. E hoje a gente vai conversar sobre o tema Em Busca da Satisfação. A nossa aula de hoje vai ser composta por duas partes. A primeira parte a gente vai falar um pouco sobre a definição da palavra e o quanto que a satisfação impacta na nossa vida. E na segunda parte a gente vai falar sobre como a satisfação pode ser alcançada quando você confia a sua vida em Deus. Pensando um pouco então sobre o significado da palavra satisfação, fala o ato ou efeito de satisfazer-se, contentamento, prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. Eu realmente acredito que satisfação é algo que todos nós buscamos. Todo ser humano deseja muito ter vitórias, ter conquistas, alcançar as suas coisas. Quantos de nós, talvez, hoje não gostaríamos de entrar na universidade pública? Quantos de nós, talvez, não gostaríamos de ser reconhecido no nosso trabalho, talvez com uma promoção? Ou se você está desempregado, ou se você acabou de se formar, o que você realmente gostaria é poder ser empregado, é poder realmente entrar no mercado de trabalho. Ou talvez o que você tanto desejaria seria encontrar um parceiro, uma parceira, para que você pudesse dividir toda a sua história, toda a sua trajetória junto. Ou talvez o que você realmente queria é poder fazer aquela viagem incrível, para aquele lugar diferente, poder conhecer lugares novos, ter uma experiência nova. Afinal de contas, quem de nós não gostaria desse tipo de coisa, não é mesmo? Muitos filósofos e pensadores apontam que a grande diferença entre nós, seres humanos, e os animais é exatamente a nossa capacidade de raciocinar. É a nossa capacidade de refletir e meditar sobre as coisas. E isso nos motivar a gerar com que crie em nós um sentimento, uma motivação, e isso faz com que a gente construa coisas, com que a gente crie coisas novas. E isso é demais. Isso é uma das coisas, na minha opinião, uma das coisas mais bonitas que a vida nos proporciona. Como é prazeroso quando alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, tem uma vitória, não é mesmo? Quando alguém tem uma conquista que ele tanto queria, que ele tanto lutou para ter. Eu lembro na minha época, quando eu estava estudando para entrar na universidade, minha época de vestibulando, e eu lembro que eu dediquei para isso 2 anos da minha vida. Então foi bem árduo. Mas eu lembro que quando eu passei, e eu fui falar com um amigo meu, que eu tinha passado, né, esse meu amigo Alexandre Gurgel, e ele já é pai de família, né, tem 2 filhas. Mas quando eu falei para ele que eu tinha passado na universidade, ele pulou que nem uma criança. Começou a pular como uma criança, de tão animado, e ele pulou em cima de mim, me deu um abraço. Né, ele estava tão empolgado que me deu até uma ombrada na boca, assim, né, acho que ele nem sabe disso. Mas de tão animado que ele estava, de tão feliz que ele estava, né? A como que a gente realmente se conecta com as pessoas, quando a gente vê que ela lutou tanto, que ela se dedicou tanto para conquistar aquilo que ela tanto queria. Mas quando a gente pensa na palavra satisfação, eu quero poder voltar um pouco mais na definição. Que fala assim, o ato ou efeito de satisfazer-se. Contentamento. Prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. E o que eu quero realmente chamar a atenção aqui, nessa definição, é a palavra contentamento. Por quê? Porque a palavra contentamento, ela traz para a gente uma visão de algo bom, de uma alegria, de uma satisfação, de um conforto, o que é positivo. Só que a satisfação também pode gerar em nós algo que talvez a gente não... Se a gente não prestar atenção, pode atrapalhar a nossa vida. Porque a satisfação ela pode gerar na gente não só a alegria, a felicidade, como ela também pode gerar uma estagnação, um comodismo. Eu particularmente sou um cara fã do esporte. Eu adoro praticar atividade física, eu adoro poder jogar, praticar esportes. E um esporte que eu sou fã, sem dúvida, é do futebol, né? Acredito que a grande maioria das pessoas no Brasil, né, realmente gostam muito desse esporte. E eu não sou diferente. Eu adoro estudar sobre isso, assistir sobre isso, ler sobre isso. Só que do esporte, do futebol, tem um cara especificamente que para mim é um exemplo impressionante. Esse cara, ele conseguiu realizar praticamente todos os sonhos da vida dele. A maioria dos sonhos de toda criança que sonhou em ser um jogador profissional, esse cara conseguiu. Ele veio de uma origem simples, ele veio de uma família pobre. E ele sonhou
em conseguir jogar pelo time do coração dele, né? Que já seria o sonho da maioria, né? A maioria dos jovens que jogam futebol já sonhariam em poder conquistar isso. E não só ele jogou pelo time do coração, como ele foi um dos destaques do time na época. E ele já tinha então realizado esse sonho, que era incrível. Ele conseguiu outro, que é jogar nos maiores clubes da Europa. Ele jogou em clubes como Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan. Foi convocado diversas vezes para vestir a camisa da nossa seleção brasileira. E como se isso já não bastasse, ele conseguiu faturar o campeonato, o maior campeonato que todos os jogadores profissionais desejam ter no seu currículo, que é uma Copa do Mundo. E como se tudo isso já não bastasse, ele foi eleito 2 vezes o melhor jogador. Ronaldinho Gaúcho, sem dúvida, foi um dos atletas mais representativos do futebol. Ele conseguiu fazer com que o futebol deixasse de ser simplesmente um esporte e tornou ele um entretenimento, chegando a receber o título de showman, né? Porque quando ele entrava em campo era algo impressionante. Quando ele tocava na bola era algo mágico. As pessoas paravam para ver ele, as pessoas queriam ver ele jogando, porque era algo incrível. Mas o que é interessante é que o Ronaldinho, por mais que ele tenha tido todo esse sucesso e tenha tido todo esse êxito na carreira dele, chegou um momento em que ele alcançou o topo. Tem uma entrevista dele que ele fala que realmente, por ele ter chegado aonde ele chegou, era difícil para ele acordar no dia seguinte com a mesma motivação. Faltava ânimo, faltava aquele gás, aquela motivação, aquela energia para ir lá e de novo provar que ele era bom, porque ele já tinha provado, ele já era conhecido, não tinha mais o que ele conquistar de tão diferente. Então ele realmente sofreu um pouco. Então, que ele alcançou a satisfação, que ele alcançou o topo, isso é inquestionável. Só que a questão é que quando ele chegou lá, ele começou a ter um declínio, ele começou a ter uma queda. E por que isso? Porque, de novo, a satisfação tem essa capacidade de gerar o comodismo, de gerar um conformismo. E isso acaba fazendo com que o nosso rendimento possa cair. Então eu te pergunto, será que é esse tipo de satisfação que Deus deseja que você busque? Será que é esse tipo de satisfação que eu e você deveríamos gastar toda a nossa energia, todo o nosso esforço para alcançar? Vamos ler uma escritura que está lá em Jeremias 17, versículo 9, que fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Para quem nunca estudou um pouco sobre esse texto de Jeremias, o livro de Jeremias foi escrito por volta de 500 anos antes de Cristo. E ele foi escrito no final do reino dividido de Israel. E por mais que esse texto tenha sido escrito há tanto tempo atrás, ele traz um conhecimento completamente interessante e atual. Porque ele está falando que o coração é enganoso e sua doença é incurável. Quando a gente para pensar sobre essa fala, sobre esse conhecimento que Jeremias está falando para nós, e a gente compara com frases clichês que o mundo fala por aí, né? O que é importante é ser feliz, porque faça o que o seu coração mandar, siga o que o seu coração disser para fazer. E quando a gente compara então esse tipo de frase, e compara com a mensagem que Jeremias traz, a gente consegue entender o porquê que o mundo está do jeito que está. Por que o mundo está sem direção? O porquê que o mundo está sem propósito, sem rumo? Por que tem tantas pessoas depressivas, tantas pessoas desmotivadas, tantas pessoas desiludidas? E a gente se pergunta por quê? Por que isso acontece? Por que isso tem que sempre acabar acontecendo conosco? Uma escritura que vai ajudar a gente a ter uma reflexão ainda maior sobre isso, está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nesse livro maravilhoso de Provérbios, que eu particularmente amo muito, ele traz um conhecimento
muito peculiar aqui, falando que mostrando a importância de guardarmos o nosso coração. E essa palavra guarde, quando a gente vai para o texto original, seria a palavra nassar, que significa guarde, proteja, preserve, coloque em secreto o seu coração, esconda o seu coração. Ou seja, o que nós podemos ver aqui é exatamente o oposto que o mundo fala. O mundo fala para a gente seguir os nossos sentimentos, siga o seu coração, faça o que ele mandar. Sendo que essas escrituras mostram que a gente deveria ter cuidado com o nosso coração. A gente deveria tomar muito cuidado com o que o nosso coração aponta para a gente, porque ele é enganoso, porque é doente, porque dele depende toda a nossa vida. E quando a gente para pensar nisso, quando a gente fala do assunto coração, normalmente a gente pensa na questão romântica, né? A gente pensa em coração como talvez o gostar de alguém ou a nossa relação com alguém. Mas na verdade, como a Escritura bem apontou, o coração ele influencia em tudo. Porque se a gente não estiver bem, se o nosso coração não estiver bem, se a gente não está animado, isso impacta no nosso humor. Isso impacta na nossa motivação. E isso impacta até na nossa sensação de satisfação. E talvez você está em casa se perguntando, o que eu faço então, Daniel? Eu já entendi. Eu entendi que eu não vou encontrar satisfação nesse mundo. Eu já entendi que a satisfação é algo que pode me gerar o comodismo. Eu já entendi que eu não vou muito longe se eu buscar as coisas do mundo. O que eu faço então? Eu sento e choro? Tem algum caminho? Como eu faço para cuidar do meu coração? Então hoje a gente vai ter 2 passos. Eu vou trazer para você 2 passos em que vai te ajudar na busca pela verdadeira satisfação. O primeiro passo está lá em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5, que fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, se você já fez essa pergunta, se você está perguntando o que eu faço, parabéns, você já está no começo. Você já começou a fazer o primeiro passo necessário para você encontrar a satisfação, para você encontrar a verdadeira satisfação. Porque o nosso erro, muitas das vezes, é achar que a gente é autossuficiente, é achar que a gente sabe tudo, é achar que a gente é capaz de tudo. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a gente precisa ser humilde. Porque quando a Bíblia fala, confie no Senhor, ou seja, não confie em você, confie nele. Põe a sua esperança nele e ele vai fazer o que tem que ser feito. Então, se você já está nessa posição hoje, nesse momento, parabéns, você já está no caminho certo. Você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar conselhos. Você precisa buscar referências, exemplos. Pessoas que vão te dar uma ideia, uma solução. Isso que a gente precisa fazer constantemente na nossa vida. O passo 2 está lá em Provérbios 16, versículo 9, que fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, se você realmente quer encontrar satisfação, você deve sonhar mesmo. Você deve almejar coisas. E coisas grandes, sim, não tem problema. Você pode querer coisas impressionantes. Só que a grande diferença é aonde você vai colocar a sua confiança. Será que você vai colocar a sua confiança no trabalho? Você vai colocar a sua confiança no seu diploma? Você vai colocar a sua confiança nas pessoas, na sua esposa, no seu marido? Aonde você vai colocar a sua confiança? Essa é a grande diferença. E talvez a gente conversando um pouco sobre isso, você pode estar pensando que é errado desejar coisas. É errado sonhar com coisas. É errado buscar satisfação nas coisas. E não necessariamente. Como a gente viu, isso faz parte de nós. Isso torna a gente ser humano. É muito prazeroso a gente querer e alcançar coisas e conseguir essas coisas. Mas, de novo, a grande diferença é aonde você vai colocar a sua satisfação. Em quem que você vai confiar? Vai ser em você mesmo? Vai ser nesse mundo? Ou vai ser em Deus? Porque se você tem um coração humilde, disposto a aprender como encontrar a verdadeira satisfação,
eu te encorajo, manda uma mensagem para a gente. Procura um dos discípulos, manda uma mensagem aqui para a igreja, pergunta como que eu posso aprender isso? Como que eu posso realmente fazer a minha vida com base no que Deus deseja? Como que eu posso buscar satisfação confiando em Deus? E eu te garanto, vai ser um prazer para a gente te receber. Vai ser um prazer para a gente te ajudar nesse caminho pela busca da satisfação. Só que você pode estar se perguntando, beleza, Daniel, já entendi. Eu entendi que se por mais que eu ambicione coisas, por mais que eu deseje coisas, e eu chegar lá em cima, conquistar, ter a vitória, eu posso cair na estagnação. Eu posso cair no comodismo. Só que aí você está me falando então que eu preciso olhar para Deus, que eu preciso confiar em Deus, não é isso? Sim, é isso mesmo. Então, por que eu devia confiar em Deus? Por que buscar a Deus ou colocar nossa satisfação em Deus seria tão diferente de eu buscar satisfação em outros lugares? O que tem de tão diferente em Deus? Então agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa aula e refletir sobre isso. Por que você deveria confiar a sua vida a Deus? E eu queria trazer um exemplo de um homem muito famoso da Bíblia, que é José. José é um cara muito famoso na Bíblia. E a história dele está lá em Gênesis 37. E a gente vai ler o versículo 1 até o 5. Que fala: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O que isso mostra? Isso já mostra pra gente como é que era a relação de José com os irmãos mais velhos dele, né? Ou seja, era um relacionamento difícil. Era um relacionamento duro. E que não tinha muito uma admiração mútua. Mas vamos continuar lendo em Gênesis 37, do 19 até o 36, que fala: lá vem aquele sonhador. Para dar um contexto aqui antes de a gente entrar no texto, José, ele estava sendo enviado pelo pai dele, Jacó, que depois virou Israel, né? Enviou José para encontrar os irmãos dele, os irmãos mais velhos. E ele estava então com um rebanho lá, cuidando do rebanho. E aí quando ele chegou, é isso aqui que a gente vai ler. Fala assim: eles falaram, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá tinha então disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito.
Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, para dar um resumo da história de José, José teve um início muito difícil ali de relacionamento com seus irmãos. E ele foi vendido, né? Como escravo para os ismaelitas, que levaram ele para o Egito, uma terra nova, uma terra que ele não conhecia. E aí chegou lá, ele foi vendido como servo para um oficial do Egito chamado Potifar. E a história de José, então assim, ele quase foi morto pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Aí ele foi comprado como um escravo, um servo para Potifar. E aí lá, com Potifar, ele começou a ter um êxito. Ele começou a ter algumas vitórias. Começou a ganhar a confiança de Potifar. Só que ele teve um problema na casa de Potifar e aí ele foi preso. E imagina, ele estava começando a ter uma ascensão na vida dele, ele foi preso. Aí ele fica na cadeia e aí ele começa a ter ali também de novo, ganhar a confiança do carcereiro. Começa a ganhar a confiança das pessoas. E ali Deus dá a ele um dom especial naquele momento. O dom e a capacidade de traduzir os sonhos, de compreender os sonhos. E aí o faraó daquela época começou a sonhar com uma coisa constantemente. E ele começou a ficar preocupado com isso. Falou: não, esse sonho não é normal não. Esse sonho significa alguma coisa. E toda vez que ele buscava ajuda com alguém, ele não ficava satisfeito. Ele falou: não, não é isso. E aí ele descobre então que tem um prisioneiro que entende os sonhos. E ele manda trazer. E esse cara era José. E aí quando José chega, ele consegue entender o que o faraó perguntou. Ele consegue entender o que o faraó estava sonhando. E por ele conseguir solucionar esse problema, ele evitou com que o Egito passasse uma grande seca. Com que o Egito passasse sérios problemas econômicos e principalmente com o alimento. E aí o que aconteceu? Então começou a ter uma fome por toda a região, mas o Egito não. E aí com isso o faraó levantou José da cadeia de um prisioneiro ao segundo homem mais importante do Egito, somente abaixo do faraó. Então, por que aí você pode me perguntar: tá bem, Daniel, eu entendi, mas por que essa história vai me trazer a certeza de que eu realmente deveria confiar a minha vida a Deus? Porque vamos pensar o seguinte: se a gente colocasse a vida do Ronaldinho Gaúcho, desse atleta super bem sucedido, colocasse num gráfico, esse gráfico seria um gráfico de ascensão, né? Sempre subindo. Então que nem ele começou de baixo, mas ele foi subindo, ele foi subindo, ele foi subindo, e é assim que a gente sonha. Esse é o sonho de todo mundo. Essa é a vida ideal, né? A gente sempre conquistar coisas melhores, a mais. Isso faz muito sentido quando a gente querer isso no nosso coração. Mas quando a gente compara com a vida de José, se também a gente fosse colocar num gráfico, o gráfico seria diferente. O gráfico seria cheio de altos e baixos, né? Quase que uma confusão. Uma hora que ele estava quase morto. Aí ele foi, virou servo de Potifar, começou a ter um êxito, aí ele é preso, aí cai de novo, aí depois ele sobe, e assim vai. E por que isso prova para você, ou deveria provar para você, que realmente a satisfação em Deus vale muito a pena? Porque
a vida com Deus, exatamente, ela vai ter altos e baixos. Mas se você comparar com a sua vida normal, ela é assim. A nossa vida não é só cheia de vitórias. Não é só cheia de alegrias. Ela tem dificuldade, ela tem dor, ela tem sofrimento. E no caminho com Deus isso também vai acontecer. Não é só um mar de rosas, vai ter dificuldade. Só que a grande diferença é que uma vida assim é uma vida emocionante. É uma vida diferente. É uma vida que você sempre fica na expectativa. O que vai vir amanhã? Como vai ser minha vida daqui a pouco? Como será que eu vou estar daqui a um mês? Como vai ser a minha vida daqui 1 ano, 5 anos? Onde que eu vou estar? Só que a grande diferença de você viver a sua vida assim e você viver a sua vida com Deus é que, independente de onde você esteja, independente do contexto, independente do que você tenha feito, o que Deus promete para você é que o final vai ser bom. O final vai ser positivo. O final vai ser glorioso. Uma escritura que mostra isso que eu estou falando está lá em João 10, que fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então o convite hoje para você é: se você quer viver realmente uma vida fantástica, uma vida que o mundo proporciona, né, cheio de coisas incríveis, deslumbrantes, mas que na verdade tudo passa de uma fantasia, de uma criação ou de um momento na sua vida, então é só você continuar vivendo a sua vida. Agora, se você quer viver uma vida que vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter situações difíceis, mas que no final vai ser incrível, mas que no final vai ser emocionante, mas que no final realmente vai valer a pena tudo que você passou. Porque na verdade tudo que a gente passa, seja bom ou ruim, molda a nossa vida, impacta no nosso caráter, define o nosso caminho. Então, se você quer viver uma vida emocionante, e se você vive essa vida emocionante, dificilmente você vai cair na monotonia, dificilmente você vai cair no comodismo. Porque o tempo inteiro a vida cristã, a vida com Deus, proporciona desafios, proporciona novas buscas, novas experiências. Então, se você quer viver essa experiência, eu te convido, busque a Deus. Coloque os seus sonhos em Deus. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, para finalizar, é: quais são os planos de Deus para a sua vida? Como será que Deus sonha com você? Aonde será que Deus gostaria de te levar? Que coisas Deus gostaria de lapidar no seu caráter? Transformar na sua vida? Se você quer descobrir isso, eu te convido. Venha conosco aprender sobre isso. Leia a sua Bíblia, medite nela, busque ajuda, peça conselhos, busque referências. E você vai encontrar isso. E se você já busca Deus, se você já tem confiado a sua vida em Deus, e a sua vida está na monotonia, está estagnada, eu te pergunto, será que você está vivendo realmente o que Deus te chamou para fazer? Será que você não está vivendo uma vida que você inventou, que você criou? Ah, tá ótimo ir no culto domingo, assistir o culto de domingo. Essa foi a vida que Deus falou para você viver? Porque como a gente viu aqui a vida de José, a vida com Deus é emocionante. Eu particularmente vivi experiências que eu nunca imaginei. Passei por lugares que eu nunca sonhei. Por quê? Porque eu confiei a minha vida em Deus. E eu continuo confiando. E eu não sei onde Deus vai me levar ainda. Eu estou novo ainda. Tenho muito para viver pela frente, se Deus permitir. E onde Ele vai me levar? Eu não sei. E isso é emocionante. Isso me faz ficar alerta. Isso me faz constantemente ler a minha Bíblia todo dia e me preparar para o desafio que vai vir. Porque se eu não estiver pronto, a oportunidade vai passar. A oportunidade vai para outro. Ou não vai para ninguém. Se ninguém se preparar. Porque Deus, como fala aqui em João 10, Ele quer dar uma vida plena, abundante. Como que está a sua vida hoje? Se você se diz um homem e uma mulher que busca a Deus. Lembre, eu não estou falando que a vida com Deus não tem desafios. Tem desafios. Mas ela
deveria nos levar sempre ao crescimento. Nos levaria sempre ao desenvolvimento e ao aprendizado. Então essa é a grande vida com Deus. É esse o caminho, se você realmente quer encontrar a satisfação. Somente Deus te garante isso. E o final, pode ter certeza, vai ser maravilhoso. Amém? Vamos orar. Deus, Pai grandioso, Deus, muito obrigado por podermos estar aqui, Pai, falando do Senhor, meditando na sua palavra. Obrigado, Pai, por podermos ter a oportunidade de não vivermos a nossa vida simplesmente com base no nosso entendimento, com base na nossa força, porque a gente é limitado, Deus. A gente realmente não sabe o que a gente quer. A gente está perdido sem o Senhor. As pessoas vivem nesse mundo sem propósito, sem uma razão de vida. Mas o Senhor nos proporciona isso. O Senhor nos leva a caminhos que a gente nunca imaginou. Nos leva a lugares que a gente nunca pensou em passar. E isso nos gera tantas coisas novas. Isso lapida os nossos corações de uma forma impressionante. E eu oro ao Senhor, Deus, para que o Senhor cada vez mais motive os nossos corações a buscar o Senhor, a querer aprender contigo, a querer desenvolver o nosso coração, a nossa vida com o Senhor. Que o Senhor também ajude, Pai, as pessoas que estão ouvindo essa aula, que talvez ainda não vivam um relacionamento tão profundo com o Senhor, que elas busquem a Ti, que elas desejem realmente viver uma vida com o Senhor e elas deem um voto de confiança para a sua promessa, para que elas vejam com sua própria vida o quanto que o Senhor é verdadeiro, o quanto que o Senhor é maravilhoso, o quanto que o Senhor é bondoso. E em nome de Cristo, Pai, que é um exemplo para nós, que realmente faz com que a gente aprenda cada vez mais e busque Te servir. É em nome dele que eu oro grato. Amém. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção. Ele é a torre de libertação pra quem confia no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. É força e proteção. Ele é a torre de libertação pra quem confia no Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigado por estarem presentes aqui com a gente, online. Foi um privilégio ter vocês com a gente. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana. E se Deus quiser, até domingo que vem, às 10h30.